Oi, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar como fazer um bolo de cenoura com a cobertura de chocolate. Primeiro eu vou te dizer os ingredientes que eu tenho aqui pra gente poder preparar a massa. Ah, e outra coisa, a gente não vai usar a batedeira, vai ser no liquidificador, tá? Eu tenho aqui 6 ingredientes. Tem os ovos podem estar gelados, em temperatura ambiente, não tem problema, não vai alterar a sua massa. Tem a farinha de trigo com fermento, o sal a gente vai colocar para realçar o sabor, o óleo, tá? O óleo de soja ou comum, esse que a gente utiliza na cozinha. Cenoura, eu coloquei aqui, ó, e coloquei em pedaços, cortei. E o açúcar granulado cristal, tá? Separei todos eles. Eu vou colocar alguns ingredientes no liquidificador. Eu vou separar o que aqui? O que é que eu vou separar para colocar depois? Vou separar farinha de trigo com fermento. Se você quiser usar uma farinha de trigo sem fermento, acrescentar ao final o fermento também não tem problema. Aí você vai separar essa farinha de trigo aqui. O sal também eu vou colocar depois. E eu vou colocar 4 ingredientes no liquidificador. Eu vou aqui tirar. Primeiro eu vou colocar os ovos. Muita gente pergunta, por que você utiliza ovos gelados? Por que não usa em temperatura ambiente? Vê, os ovos não tem nenhum problema em colocar eles gelados, frio, em temperatura ambiente. Não vai modificar a sua massa. Fiz vários testes, a massa continua da mesma forma, então aqui, esses ovos estão gelados. Eu vou colocar aqui no liquidificador. Não vai alterar em nada a minha receita, tá? Não se preocupa, pode fazer aí. Vou pegar aqui, ó, as cenouras. As cenouras também não precisa cortar em cubos, não precisa cortar muito pequena, porque o liquidificador já vai ajudar no batimento. Vou colocar aqui as cenouras cortadas. Aqui os ovos foram 3 unidades. A cenoura geralmente são 2 cenouras médias, que dá em torno de 300 gramas. Então aqui tá tudo pesadinho. Eu sempre peso os ingredientes, tudo certinho, porque na hora que eu for procurar, não tem problema de ficar feito louca na cozinha, né? Então eu tenho tudo medido, coloco tudo direitinho pra ficar aqui, colocar e ser bem prático. Colocou aqui, a gente já bate a massa, não tem perigo de errar nada. E agora eu vou pegar o açúcar. Aqui tem 2 xícaras de açúcar. Vou colocar. E o óleo, que é meia xícara de óleo. Falando do açúcar, se você quiser colocar o açúcar demerara também, não tem problema, tá? A gente pode substituir. Fica a seu critério. Eu vou pegar aqui, vou colocar e vou bater esses ingredientes por aproximadamente 4 a 5 minutos. Eu vou deixar aqui batendo e quando ele ficar prontinho, eu vou colocar o restante dos ingredientes e vou explicar pra você como é que eu faço. Pronto, já bati a minha base, tá? Tô aqui com a base da massa. Já passou o tempo, deixo de 4 a 5 minutos. O que é que eu uso para as medidas da massa de bolo de cenoura, né? Eu uso esse medidor aqui. Tem umas xícaras que a gente tem em casa que são menores, então a gente não pode se basear muito nelas. Então, nesses mercados, nesses atacados, vendem esses copinhos medidores e aí a gente vai se baseando, porque tem aqui todas as medidas, 1/4, meio, 1 xícara, 2, tem até 2 xícaras nesse medidor que eu tenho aqui. Então foi o que eu utilizei para essas quantidades que eu vou colocar, vai ficar tudo anotadinho aqui embaixo no vídeo, tá? O que é que eu vou fazer agora? Essa base aqui eu vou colocar nesse recipiente plástico, vou jogar aqui. Vai ficar bem amarelinha, laranjinha, nem sei que cor é essa. A gente vai tirar aqui o excesso. Fica bem quentinho, depois de ter batido tanto. Tem
Tenta tirar aqui o máximo. Fica líquido mesmo. Eu não vou usar mais o liquidificador. A gente vai colocar a farinha de trigo com fermento, ou a farinha de trigo, né, tradicional, se você quiser acrescentar fermento só depois. Você pode acrescentar uma colher de sopa para cada xícara. Então aqui a minha já é com fermento. Eu não vou bater a farinha de trigo com fermento no liquidificador novamente não, tá? Eu vou vir aqui só, já terminei aqui de usar o liquidificador. Vou pegar a farinha de trigo com fermento, vou jogar aqui. E vou pegar o sal para realçar o sabor e vou jogar. O que é que eu vou fazer? Com esse meu fouet, um fouet rígido, eu vou fazer a misturinha aqui. A massa, ela não vai ficar muito grossinha, é uma massa mais líquida mesmo, é normal. Eu vou mexer até tirar os gominhos e também não vou fazer mais nada. Depois que eu tiro todos os gominhos, a massa já fica pronta pra gente colocar na forma. Então eu venho mexendo aqui, nem precisa de muita força. Vou mexendo até que se dissolva a farinha de trigo. Se fosse a farinha de trigo sem fermento, a tradicional, você colocaria depois que você mexesse, vinha, acrescentava o fermento e dava uma mexidinha e já ficava tudo certinho, tá? Como essa já é com fermento, a gente já coloca, mexe e aí fica prontinho depois que tirar todos os gominhos, tá vendo? A massa não fica muito grossa, fica mais líquida. Eu vou tirar aqui o excesso do fouet. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma forma. Essa forma aqui é da Caparrós. Eu gosto dessas formas mais desenhadinhas. Vou pegar ela, vou untar. Vou pegar aqui o desmoldante em spray. Vou untar a forma com o desmoldante. Depois que eu untar, ó a fumaça. Depois que passou toda essa fumaça, brincadeira. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a minha massa, vou colocar na forma já untada, coloco ela aqui. Retiro todo o excesso do bowl. E aí, depois que eu coloco a massa, eu vou ligar o meu forno e pré-aquecer, tá? Em 180 graus. Deixo uns minutinhos lá ligado. Vou colocar a minha massa. E vou deixar essa massa por aproximadamente 30 a 40 minutos. Depende do seu forno. Então, você conhecendo o seu forno, em aproximadamente 30 a 40 minutos, você sempre vai observando e vai fazer aquele velho teste do palito. Colocou o palito, se sair limpo, o bolo já está pronto. Então, vou pegar o bolo aqui e vou colocar no forno para depois vir com ele prontinho aqui para mostrar para vocês. Ah, só mais uma coisa. Lembre sempre de pré-aquecer o forno, é muito importante. Não vá pegando a massa e colocando já no forno, não. Você pré-aquece o forno, deixa ele lá. Porque a gente tem que deixar pelo menos uns 5 a 10 minutinhos lá pré-aquecido para poder vir com a massa e ficar tudo uniforme. Então é muito importante essa etapa também, tá? Vou colocar agora para vocês verem como vai ficar depois de 30 a 40 minutos aproximadamente. Lembra sempre de calcular o tempo aí, coloca no despertador, no cronômetro, o que for. Coloca no temporizador do fogão, do forno elétrico, para poder a massa ficar bem ajeitadinha, bem bonitinha, tá? Enquanto a massa está no forno, olha o barulhinho do tempo.
que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma cobertura aqui pra ele, a cobertura do bolo. E o que é que vocês acham que combina com bolo de cenoura? Chocolate, né? Então eu separei alguns ingredientes aqui. Vou dizer pra vocês o que é que tem em cada medida e explicar como é que eu vou fazer pra depois vir finalizar com a cobertura a minha massinha de cenoura. Eu tenho aqui o leite condensado. Eu separei em uma medida, uma caixinha, uma lata de leite condensado. Creme de leite, meia medida de creme de leite, são 100 gramas, aquela caixinha de 200, 100 gramas de creme de leite. E aqui eu tenho 2 colheres de sopa de cacau em pó 100%. Por que eu uso cacau em pó 100%? Porque eu gosto de um sabor mais concentrado, eu não gosto de um sabor doce. Então eu separei aqui o cacau em pó 100%. Se você quiser, você pode usar o chocolate em pó 50%, não tem problema. Você separa 2 colheres de sopa de chocolate em pó 50%, porque ele fica mais doce. Ele dá uma quebrada no sabor da massa de cenoura. Mas eu, particularmente, prefiro cacau em pó 100%. Então a gente vai fazer aqui com cacau em pó, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o leite condensado, vou colocar a medida. Não vou colocar aqui o creme de leite agora. Primeiro eu vou colocar o cacau em pó e vou mexer esse brigadeiro. Vou dar uma mexidinha aqui e aí eu vou misturando. Por que eu não vou colocar o creme de leite agora? Porque fica cheio de bolinha, né? O cacau em pó. Então eu vou dissolver ele aqui, vou misturar antes, para que não fique feia a minha cobertura, que eu quero ela bem brilhosinha. Quero deixar uma caldinha um pouco mais molinha, para cair bem bonito no meu bolo. Vou mexendo aqui antes, para só depois vir com o creme de leite. Depois que eu tirar os gominhos, misturei tudo, eu vou vir com creme de leite, vou colocar aqui, coloquei o creme de leite, aqui. Tem algumas pessoas que utilizam com margarina, com leite, mas eu prefiro dessa forma, porque a gente sente um gostinho melhor de chocolate, né? E também a textura fica bem brilhosa, bem bonita, lisinha. E aí a gente faz dessa forma. Eu vou misturando aqui. Depois que eu misturar tudo, o creme de leite dá uma clareada, tá? Fica um pouquinho mais claro. O que é que eu vou fazer? Eu vou mexer em fogo baixo. Vou levar essa caldinha pro fogo, mexo em fogo baixo e quando ele começar a ferver e começar a endurecer, eu vou tirar do fogo. Por quê? Porque a caldinha eu quero ela molinha, eu não quero ela grossinha, igual a textura de brigadeiro ou ponto de recheio. Eu quero ela mais molinha para dar o caimento no meu bolo. Então quando ferver, que ficar engrossando, eu vou tirar do fogão, do fogo e vou colocar e despejar diretamente no meu bolo, que ainda vai sair, tá? Outra coisa também que muita gente pergunta: ah, tu mexe dos dois lados? Pode mexer do lado que você quiser. Não tem esse negócio de que eu, quando criança, eu só mexia de um lado porque eu ficava com medo de o negócio ficar todo errado, né? Mas não. Você pode mexer de um lado, pode mexer de outro. O que importa é mexer no centro e mexer nas laterais para não grudar na panela. Então não importa essa questão de ângulo. Vai ficar o brigadeiro bom, maravilhoso, igual. Vai ficar do mesmo jeito, tá? Agora só concentra a atenção no fundo da panela para não grudar o seu brigadeiro. Vou colocar agora no fogo e quando estiver prontinho, eu venho aqui e mostro pra vocês. Bom, depois de tirar do forno, eu vou vir aqui com as minhas luvas, que tá bem quente e tá um cheiro maravilhoso. Eu vou pegar aqui, ó, a minha base, vou colocar
Essa é a hora da verdade, né? Vou colocar aqui, ajustar. Já tá subindo aquele cheiro. Já quero comer. Vou aqui desenformar. Vou tirar aqui a forminha devagar. E com o bolo prontinho, a gente vai vir agora com a calda, né? Já deixei prontinha. Vou pegar aqui. O que é que eu vou fazer? Vou mostrar aqui a textura pra vocês. Que é uma calda que fica molinha. Tá vendo? Vou colocar com cuidado no centro do meu bolo. Vou aqui com a calda despejar com cuidado. Vou derrubar aqui, ó. E eu vou ajustar nessas divisões da massa do bolo. Vou colocar aqui assim. Olha só como fica lindo o caimento. E eu não vou descer muito, porque ela por si só vai cair lentamente. E vai ficar lindo. Eu vou puxando do centro para as laterais. Deixa eu segurar aqui. Já estou louca pra comer. O cheiro que tá isso aqui, meu Deus do céu. Dá vontade de cair aqui, ó. Já cortar. Não quero nem tirar foto de nada. Olha só. Aqui vai cair mais um pouquinho. E a gente coloca mais o restinho aqui que ficou. O que é que eu posso fazer depois que ficar mais frio? Coloco os granulados, granulado comum ou granulado belga, coloco aqui espalhadinho e fica maravilhoso. Se eu pudesse eu já cortava, mas eu não vou cortar. Vou cortar aqui devagarinho, com calma, para depois você olhar aqui por dentro como é que tá a massa do bolo de cenoura. Bom, depois da cobertura já fria, eu vou pegar aqui o granulado belga da Callebaut, que eu uso muito. Esse aqui é o amargo, que eu gosto de um gostinho mais amargo. Vou colocar aqui por cima do bolo, tá? Pra poder decorar ele. Eu não boto pouco não, viu? Eu boto muito. Venho e capricha aqui. Vai cair por tudo que é lado, normal, acontece nas melhores famílias. Pronto, coloquei aqui. Vou cortar pra vocês. Ele vai cair bem. E aí eu vou cortar aqui pra vocês verem. Vai cair um monte de calda, mas não tem problema não. A gente deixa tudo melecado, mas a gente come depois. Então aqui, a cobertura de chocolate eu usei, como eu informei, o cacau 100%. Fica a seu critério também de usar o cacau, o chocolate em pó 50%, tá? Pode colocar aqui. Como eu quero um gosto mais amarguinho, porque combina muito com o bolo de cenoura, eu deixei cacau 100% e o granulado, eu coloquei granulado belga amargo. Existe também no mercado granulado belga de chocolate ao leite, que é outro tipo, que também você pode colocar. Se você gostou desse vídeo, da receita que eu passei, curte e compartilha com outras pessoas, que qualquer pessoa pode fazer essa receita super prática, fácil, até para um dia a dia aí na sua casa, ficar maravilhoso para receber a família. Então comenta, compartilha, me segue nas redes sociais, Doce Sabor, por Aline Barbosa no Facebook e no Instagram é _doce_sabor. E agora vocês vão ficar com os momentos do corte e do bolo. Beijos e até o próximo vídeo.